Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. A primeira vez que eu vi essa frase eu era pequeno e na época não fez muito sentido pra mim, mas hoje ela tem total a ver com o que vamos conversar. Meu nome é Lucas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e hoje nós vamos conversar sobre o que falar quando você não sabe o que falar. Mas você pode perguntar, como assim? Sabe quando você está rolando na internet e se depara com assuntos que vira e mexe estão em alta? Assuntos que não são novidade e vieram à tona depois de uma notícia ou polêmica? Vou te dar um exemplo. Recentemente tivemos uma repercussão sobre o tema aborto. A primeira manchete foi de uma menina de 11 anos que foi impedida de realizar um aborto após um estupro. Dias depois, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverte decisão e suspende direito ao aborto. E já nessa mesma temática, acompanhamos o caso da atriz Clara Castanho. Ela revelou em sua rede social que foi estuprada e entregou o bebê, fruto do estupro, para adoção. E como se não bastasse, sua história vazou sem seu consentimento. Nesse meio tempo, o Instagram, Twitter só falavam sobre o assunto, cada um dando sua opinião e tá tudo bem. Eu acredito que a rede social ela dá esse poder pra você, só que era muita gente falando sobre muita coisa e ao mesmo tempo falando sobre nada. Muita gente querendo ter sua voz, só que não tinham o que falar. Pensando nisso, nesse contexto, nesse panorama, eu me perguntei, o que falar quando você não sabe o que falar? Por eu praticamente morar em um centro universitário, nada mais justo do que perguntar para os universitários o que eles pensam a respeito, não é mesmo? Então eu cheguei para alguns e perguntei o seguinte, digamos que você esteja na sua mesa, na sua roda de amigos e te perguntam a sua opinião sobre um tema que você nunca parou para pensar sobre. O que você faz? Eu falaria, por exemplo, eu não tenho uma opinião totalmente definida sobre isso, mas nessas situações eu sou a favor, nessas situações aqui eu sou contra. Mas depende também do posicionamento da mesa, porque eu tenho um pouco de medo, querendo ou não. Eu acho que todo mundo tem um pouco de receio, assim. Falo que não sei, fico escutando bastante para aprender, mas se eu precisar falar, eu falo o que eu acho do que eu ouvi até aquele momento. Pra ser bem sincera, eu analiso primeiro. Eu analiso quem são as pessoas ali e se eu vou entrar numa discussão ou não. Mas eu não vou deixar de colocar meu ponto de vista. Esse assunto pode parecer meio clichê ou óbvio para alguns, mas acredite se quiser, gente, há muitas pessoas que precisam ouvir isso. Então, para a pergunta, o que falar quando você não sabe o que falar, eu tenho duas respostas para você. Primeiro, quando você não souber o que falar, não fale nada. Na internet, principalmente nas redes sociais, você tem à sua disposição um palanque na palma da sua mão para você falar o que você quiser. Segundo Hootsuite and We Are Social, duas agências de marketing digital norte-americanas especializadas em mídias sociais, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais usa redes sociais. É muita gente, e pior, gente falando do que não entende. Parafraseando Thiago York, é gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Não vamos ser esse tipo de gente que soma o barulho, né, pessoal? Gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais, vamos lá atrás de um pouco de paz. Aqui tem gente. Segundo, quando você não souber o que falar, mas precisa ou quer falar, pesquise. Vou explicar uma coisa para vocês. Existe uma diferença entre opinião, informação e conhecimento. De uma forma geral, o que significa cada um? Opinião é a forma como vemos as coisas, é a forma como a gente enxerga o mundo com base nas nossas ideias e valores. É algo bem pessoal. Informação são um conjunto de dados que são coletados, que são observados para um determinado fim ou contexto. Já conhecimento é a consciência ou familiaridade que você tem com alguns conceitos, fatos. Gente, o trator ali, gente. É isso que dá mora na roça. Voltando aqui. Conhecimento é a consciência ou familiaridade que você tem com conceitos, ideias ou fatos que foram adquiridos através de aprendizagem, descoberta ou da percepção durante sua vida. Isso é conhecimento. De uma forma bem geral, é isso que significa cada um. Mas você pode perguntar, Lucas, por que você está explicando isso? É o seguinte. O que acontece muitas vezes é que as pessoas querem ter opinião sobre determinado assunto sem ter a informação e o conhecimento necessários para isso. Quando você tem uma informação, é necessário averiguar se essa informação ela é legítima, se não é fake news. É necessário, gente, sentar na cadeira e buscar conhecimento a fundo, buscar referências. E só depois disso,
você pode dizer assim, a minha opinião é uma opinião embasada, é uma opinião racional. Sabe? Aí depois fica o que falar quando você não sabe o que falar? Duas respostas. Primeiro, não fale nada. E segundo, pesquise antes de falar. O mundo já tem problemas demais para criarmos tantos outros problemas. A crítica pela crítica, a acusação sem fundamento, apenas nos leva a caminhos que nos transformam em opostos. Verdade seja dita, a nossa voz ela tem muito poder e eu acredito que podemos aprender a usar todas as ferramentas que estão ao nosso alcance para o melhor desenvolvimento da sociedade. Até lá, eu fico com as palavras do meu amigo Sócrates. Só sei que nada sei e o fato de saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Até lá, eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.